Vamos lá. Tudo bem, meus amigos? Tudo certo? Estamos de volta para falar no pós-jogo do Atlético, para falar aqui da Arena da Baixada com essa paisagem maravilhosa, o que é muito confrontante com o que foi o jogo aqui contra o Atlético Goianiense. O jogo foi muito ruim, tá? Muito ruim, muito abaixo, tá? E nesse sentido eu pergunto ao Odair Hellmann, né? Com esses caras, com esse elenco, dá para subir? Dá para pensar? Dá para entender como um objetivo plausível? Ele dá uma resposta e eu acho que ele acerta em um momento e erra no outro, né? E é uma resposta bem interessante, não sei se eu vou colocar aqui, mas talvez a gente discute no Arena daqui a pouquinho. Ele fala que com esse elenco dá, jogando assim não. Jogando assim não dá, mas com este elenco dá. Coloca o Odair. Obviamente, não falaria o contrário, né? Não tem como ele falar o contrário, chegar e falar, não, que esses caras não dá mesmo. Algo como o Cuca fez no ano passado, né? Com esses caras não vai dar, não sei o que, enfim. E não deu, né? É bem verdade. E estava certo o Cuca. Mas, em outro momento, ele fala, jogando dessa maneira, nem com reforços. E aí eu acho que ele está absolutamente certo. Absolutamente certo nisso. Então vamos lá. Ele está errado em falar que com esse elenco dá. Eu vou entrar nisso. Mas primeiro eu quero falar que, cara, você pode colocar o Lamine Yamal na ponta direita do Atlético, que o Atlético não começa a ganhar jogo do nada. Você pode trazer sei lá, o William Pátio, lá do PSG. Traz o Pátio, põe na zaga no lugar do Léo Pelé. Não acho que resolva, tá? Não acho que resolva. O futebol é muito individual, sim. Acho que de fato o futebol, a individualidade tem que ser sempre potencializada e ela ajuda absolutamente em todos os cenários, né? Não dá para dizer que não ajuda, mas o coletivo, pelo menos da maneira com que eu entendo o futebol, o coletivo vai ser sempre algo acima da individualidade. O coletivo vai ser sempre algo soberano dentro do futebol. E o time que coletivamente sabe jogar, ele vai ganhar em 90% das vezes do que o time que só tem individualidade. Deixa eu dar um exemplo descabido e fora de contexto. O PSG do Neymar, do Mbappé, do Messi, em termos de talento, ninguém tinha mais talento individual do que o PSG do Neymar, do Mbappé, do Messi, do Sérgio Ramos, que pouco jogou, o Marquinhos ainda tá. Não tinha nenhum time acima no talento individual. Não deu certo. Se futebol fosse tão simples assim, que é só contratar um cara, um exímio jogador que vai resolver todos os problemas, aí as coisas seriam muito mais fáceis da gente explicar por aqui, né? É muito fácil, só vai lá, contrata o cara X por X milhões e resolve o problema, né? Claro que não atrapalha. Eu vou chegar lá, tá? Não atrapalha você ter um jogador excelente do seu elenco. Não atrapalha, claro que não. Mas não é algo que elimina a necessidade de um coletivo. E jogando da maneira que o Atlético está jogando, de novo, você pode trazer, cara, quem for. O time não melhora. Se não melhorar coletivamente, se o Atlético não tiver mais armas, se o Atlético não tiver mais desenvolvimento do seu jogo, o Atlético não vai melhorar. Não vai melhorar. Então contratar apenas e somente não adianta absolutamente nada. Pode ajudar, mas não vai resolver o problema. Esse é o meu ponto. Contratar só para contratar um cara, e beleza, o Atlético precisa de contratações e eu vou chegar lá, tá? Mas só contratar não adianta. Por quê? Porque o Atlético hoje é um time que coletivamente não entende como marcar a bola parada. O Odair até comenta em entrevista coletiva, treinou ao longo da semana, colocou um jogador a mais dentro da área para fazer coletivamente uma força a mais e tomou o gol na primeira bola que o Atlético Goianiense cruzou. Nas outras, não. Nas outras bolas paradas que teve o Goianiense, o Atlético não sofreu tanto. Pelo menos é o que eu me lembro logo após a partida, né? Talvez seja um indicativo de evolução, mas, sabe, não adianta só a contratação. Não adianta. Você pode trazer pegar o Gustavo Gomes do Palmeiras, pode botar o Léo Ortiz no meio da zaga do Atlético, que não vai dar jeito na bola parada, porque bola parada é coordenação
E bola parada é vencer duelo, para impedir o adversário de fato de conseguir vencer esses duelos e colocar a bola na rede. Não adianta nada, gente, você trazer, o Atlético precisa de um volante, tá? E a partida do Falcão hoje é deprimente, a partida do Felipinho aqui na Baixada é deprimente. O Atlético precisa de um volante mais qualificado para a saída de bola. Quem poderia ser, né, nessa questão? Um cara que, pô, tá provado a nível de Série A, talvez. Um cara que em determinado momento teve seu destaque num time talvez emergente, para não ser tão caro, né, nível de Série A na volância. Talvez o perfil do Raul, né? Se o Raul ainda estivesse no Bragantino, logicamente, né, é uma brincadeira para a gente pensar. O Raul sai do Bragantino com propostas do Atlético, do Grêmio, do Fluminense e do Santos. O Raul poderia ter permanecido na Série A do Campeonato Brasileiro. Não sei se ganhando mais, ganhando menos, com mais ou menos protagonismo, mas poderia ter permanecido na Série A do Campeonato Brasileiro. Não entra na minha cabeça a descendente do Raul. De verdade, assim. Não consigo entender isso. Porque é algo complicado, e tão complicado a ponto de a gente tentar entender opções do mercado e falar, cara, o Raul era para ser esse cara. O Raul era para ser esse volante construtor de qualificação de jogo. E aí, por que eu dou esse exemplo? Porque o Raul, para mim, é o jogador que mais foi afetado pelo mal coletivo da era Maurício Barbieri. O Raul no Atlético era o primeiro homem da saída, era o cara que fazia a saída no 3+1, tinha esse protagonismo de distribuição e articulação de jogo, e não tinha bola para fazer isso tudo. Mas era onde a corda estourava de um time completamente disfuncional na saída do jogo. Completamente. Quando era curto, quando era longo, até acertava mais. Mais, não acertava tanto, mas acertava mais do que acertava jogando curto, tá? Agora, é só onde a corda estourava. Talvez não fosse o problema. E eu não estou nem dizendo que o Raul hoje seria a solução, porque não seria. Porque com a bola que estava jogando pelo Atlético, com o nível de confiança em que ele está, e de novo, no Atlético continua disfuncional, com a bola no pé, jogando curto desde trás, o Raul não serviria também. Então fica esse exemplo, se o Atlético traz o Jair do Vasco, como tentou, o Jair resolveria o problema? Cara, acho que não, porque o problema não é individual só, é também coletivo. Tá aí o meu ponto, tá aí o que eu quero te dizer nesse vídeo. Você pode trazer quem for, velho. Quem for. Só a contratação não resolve o problema do Atlético. Só trazer gente nova não resolve o problema do Atlético. Isso não significa que você não tem que trazer. Não estou falando que o Atlético não tem que contratar. O Atlético tem que contratar sim. Mas o caminho de evolução e de mudança, de desenvolvimento desse time passa muito mais pelo trabalho do Odair do que pelo jogador misterioso X, do jogador misterioso Y, dos dois zagueiros misteriosos Z e W, sei lá, Y, enfim, foda-se. A grande questão é que, assim, vamos vencer esse ponto? Pelo menos pra mim é isso. Comenta aí, deixa o like, ajuda aí, mas deixa o like e comenta se você concorda ou não concorda que só contratação resolve, porque pra mim não resolve. Pra mim o Atlético tem um conjunto muito disfuncional, um conjunto que não funciona em momento algum, e que a contratação vai ser só um cara novo ainda, por mais que mais qualificado na teoria, né? Mas o cara é novo nessa questão, que teria que aprender e se recolocar dentro de um contexto diferente. E talvez isso seja até mais difícil de adaptar, né? Agora, também não significa que o Atlético tem as peças o suficiente para, só com o trabalho do Odair Hellmann, melhorar na temporada, porque não tem, né? Exemplo, o lateral direito, o Cauã Moraes é bom lateral direito para a idade dele, para o nível que ele está nesse momento, para um cara que está de fato estreando como profissional nessa temporada, é o quinto, sexto jogo dele, não dá para em nenhum momento colocar isso nas costas do Cauã Moraes, e não é responsabilidade dele a fase que o clube está passando. E tem jogado melhor do que os outros, tá? Não acho que tem jogado absolutamente bem, mas tem jogado bem. Sim, melhor do que os outros do Cauã Moraes. Mas a lateral direita tem o Madison, de volta. Tem o Dudu e tem o Palácios. O Atlético precisa de um lateral direito. Se não dois. Né? Se pensa na zaga, o Atlético sofre com bola aérea. Treinar a bola aérea exaustivamente funciona? Funciona.
Mas em algum momento, se o cara tiver uma desatenção, ou se o cara não tiver a característica para ganhar o duelo dele, isso quebra as pernas. Como quebrou aqui com o gol do Alex Vinícius. Até não sei se foi o Abraão ou se foi o Léo que falha, ou quem falha nesse momento. Eu confesso que deveria rever o lance para comentar exatamente isso. Mas, mesmo com todo o treino do mundo, você pode estar exposto também a uma decisão errada, uma falta de qualidade que gera gol para o adversário. Só que assim, e para usar isso de exemplo, né? Quando o seu conjunto é forte e a sua individualidade não é tanto, você vai mais acertar do que errar. Vamos pegar a bola aérea? Se o time é bem treinado para defender na bola aérea, mas tem jogadores de características ruins, para mim, nessa projeção, o time sofre menos do que o time sofreria se é um time, como é o Atlético, e na verdade não é como é o Atlético, mas se é um time disfuncional na bola aérea, na marcação da bola aérea, e que tem jogadores que não têm essa característica, sabe? Eu acho que é mais fácil os caras que têm a característica da bola aérea falharem em algum momento num conjunto disfuncional do que o contrário. Esse que é o meu ponto. Mas o Atlético é um time disfuncional na bola aérea, e é um time de pouquíssima qualidade e característica para a bola aérea também. Daí, junta os dois fatores e você ganha um time que não tem qualidade alguma na bola aérea defensiva, né? Então o Atlético precisa de dois zagueiros. Dois zagueiros. Dois zagueiros. Né? Pelo nível que estão desempenhando Léo e Abraão. Para a lateral esquerda, se não perder o Esquivel, acho que o Atlético está bem servido. O Atlético precisa de um volante construtor, um volante com uma característica mais de armação e articulação de jogo. Ter Falcão e Felipinho é excelente quando você pensa no lado defensivo, quando você pensa na pressão pós-perda de posse, quando você pensa num time que vai morder a todo momento. Ter Falcão e Felipinho não combina em nada, em absolutamente nada, para um time que tem que romper linha de marcação, para um time que tem que sair jogando por baixo. Nenhum dos dois tem característica, o Felipinho mais do que o Falcão, mas ainda pouco. O Raul era para ser esse cara, vive um momento de confiança e fisicamente falando ruim. O Peralta poderia ser esse cara, o Peralta não estreou pelo Atlético ainda, o que é um absurdo sem tamanho e provavelmente não vai jogar, não dá para colocar como uma opção. O Riquelme na base é um jogador que para mim é acima do Falcão e talvez num nível parecido com o do Felipinho no quesito, então não resolve também. Precisa contratar, precisa trazer um volante de construção, de articulação. Acho que nas pontas o Atlético tem o que é necessário, acho que na armação do jogo o Atlético tem o que é necessário, acho que falta um centroavante mais móvel, de outra característica, mais qualificado tecnicamente, por mais que menos brigador do que o Peixoto, mas precisa ser mais bem desenvolvido fisicamente do que o Kardec, né? Então falta esse centroavante também. Se a gente for fazer essa brincadeira que todo mundo faz, o Atlético precisa de um lateral direito, se não dois, dois zagueiros com certeza, um volante de construção e um centroavante. É muita coisa, é meio time, cara. É meio time. Claro, se bem treinado, o Atlético pode fazer com que essas carências diminuam. Mas elas seguirão existindo. Seguirão existindo. E aí que está o ponto desse vídeo, e aí que está o paradoxo que é a gente tentar entender evolução tática e evolução técnica como coisas que se anulam. Uma coisa não anula a outra. E a gente não pode pensar dessa maneira. O Odair está certo quando fala que jogando assim, nesse nível tático, com este desenvolvimento de trabalho, mesmo com reforços, o Atlético não sobe. Ele está absolutamente certo nisso. Mas ele está absolutamente errado em dizer que o Atlético, com este elenco, com as peças de hoje, consegue subir. Mas ele está errado e, no fundo, eu acho que ele sabe. Fora das câmeras, no off, eu acho que o Odair sabe sim que ele precisa de novas peças e precisa resolver problemas do elenco. Enfim, eu só acho também que não dá pra gente cravar e falar que só contratar salva, porque só contratar não salva. Só contratar não ajuda. Uma saudação ao Fernando Gomes aqui, que acenou para mim por aqui. Enfim, é isso, é isso. Esse é o ponto. Ficou claro? Acho que ficou claro, né? Abraço, meus amigos. Tamo junto. Até a próxima. A gente volta. Esse vídeo está saindo hoje cedo, segunda-feira cedo. Às 11 horas da manhã tem arena.
e você acompanha o Arena. E, enfim, a gente segue na luta, a gente segue na apuração, a gente segue na programação aqui da Threads, beleza? Abraço, tamo junto, até a próxima.